Muito bom, muito bom. É que você sabe que nós temos que sermos mais tecnológicos, né? Então, eu acho que é justamente essa ideia. Mas que bom que se você está me vendo, eu estou bastante feliz, Ah, porque muito feliz para dar continuidade à nossa segunda live, né, Marlene? A primeira ela exatamente. ficou um pouco comprometida, mas nessa a gente promete aí trazer bastante conteúdo, né, para o pessoal que está nos assistindo. Sejam bem-vindos, né? Hoje o papo é muito bom, né? A nossa live ela tem a temática Por que empresas humanizadas, né, Marlene? Reflexões a partir da comunicação. E Exatamente. para quem não conhece a Marlene, né? Ela tem um vasto currículo. Ela está hoje em Londrina, tu estás, né, Marlene? Nesse exato momento, confinada. Confinada em Londrina. Eu também estou A em gente casa, brincar. faz parte, né? Mas é por pouco tempo que É, vai passar, né, Marlene? Eu acho que a gente tem que ter é. isso em mente, né? E principalmente nas nossas empresas, né? Eu pensei em a gente iniciar essa live falando um pouquinho sobre a questão da contextualização do mundo que a gente está vivendo, principalmente no mundo corporativo, né? Que Uhum. me parece assim que a gente vivia até antes da pandemia uma aceleradora de coisas, né? Assim, era uma coisa que a gente não conseguia parar, não conseguia ouvir, não conseguia escutar ninguém, e a gente não sabia para onde estava indo, né? Isso é um sentimento meu que conversando com as pessoas que estão engajadas nesse movimento organizacional, né? E era todo dia era matar um leão, enfim. E agora, com a questão da pandemia, a gente está num outro momento, né? Um momento assim de tentar se assentar, de tentar melhorar a nossa comunicação, principalmente com o ser humano, né? Então, eu queria que tu comentasse com a gente, Marlene, assim, como é que é a tua percepção com relação ao momento organizacional agora das empresas? O que tu está vendo com relação a isso? Uhum. Eu acho que é um momento muito interessante, eu diria, até pelas próprias pesquisas. Eu não sei se quem está aqui conversando com a gente agora e participando teve a oportunidade de dar uma olhada nos relatórios da Edelman Trust Barometer relacionados especificamente à pandemia, ao mundo, né? E eles entrevistaram basicamente 1.000 pessoas, isso quer dizer em 10 países, e aí o Brasil é um desses países. E o que a pesquisa traz como, eu diria até, uma responsabilidade maior das empresas? Uhum, Diz que a voz das empresas é a voz que inspira confiança nos seus empregados. uhum, Claro que, por exemplo, a gente até acho que comentou na primeira, relacionada à própria ciência, às instituições, por exemplo, ou as vozes aos profissionais da saúde, mas mesmo assim, se a gente comparar o dado da pesquisa, diz muito para nós o seguinte: empresas, o que nós estamos fazendo nesse momento, como é que nós estamos mais presentes junto aos nossos empregados, e eu acho que também como é que nós estamos presentes de uma forma muito mais intensa nas comunidades onde nós atuamos. E a pesquisa demonstra esses dois públicos. Claro que certamente, se você olhar outras, aí você vai ver a questão de clientes, de fornecedores, de uhum. parceiros, ou seja, toda a nossa cadeia ela acaba se envolvendo nesse processo, né? Não tem como, por exemplo, uma empresa simplesmente nesse momento se direcionar para um único cuidado com um determinado público, mas eu vou entender que os nossos empregados, os nossos funcionários, eles não deixam de ser o nosso público prioritário, o público que nós temos que dar mais atenção, a Uhum. presença das lideranças de uma forma muito intensa, porque, na realidade, aquilo que nós estamos fazendo como empresa hoje influencia o comportamento das nossas comunidades.
e influencia também a cadeia de relacionamento que você tem com outros públicos. Então, eu acho que assim, o momento que nós estamos vivendo, ele traz uma responsabilidade e uma voz para as empresas que as pesquisas da Edelman de 2017, 18, 19, Uhum. relacionadas ao comportamento e à confiança, não apontavam os negócios como, vamos dizer assim, extremo, não, como confiáveis. Não que os negócios não Uhum. sejam confiáveis, mas Claro. nós vivíamos, na realidade, melhor a gente falar assim, nós vivíamos uma crise de confiança. Uhum. Então, assim, eu acho que dentro dessa visão hoje, o que traz para a gente, né, é que nós, como profissionais da área de comunicação, né, os profissionais que cuidam, na realidade, eu vou dizer, né, do comportamento da organização frente a diferentes públicos e também junto ao público interno, mesmo que seja um trabalho conectado aí com diversas áreas, né? Porque a gente não fala mais só de uma conexão de comunicação com RH, mas a gente fala de uma conexão com todas as áreas, né? Na realidade, hoje, o que inspira, eu acho que é essa possibilidade de nós termos muitos olhares tratando de um tema e como é que esses diversos olhares podem ser aproveitados e transformados aí em uma estratégia, né, em um Uhum. projeto, né, em alguma coisa. Então, assim, eu vejo hoje um caminho muito feliz e oportuno para um trabalho de comunicação que vá além e muito além de manter os públicos informados. É Isso verdade. sem sombra de E dúvida. até, Marlene, eu não sei se tu tem notado, eu tenho percebido, assim, as empresas já um pouco mais abertas à questão dessa interdisciplinariedade nas organizações, chamando consultores, psicólogos, sociólogos, e até de equilíbrio emocional, toda essa junção de conhecimentos para entender o que? O ser humano, né? Porque a gente está trabalhando dentro das empresas. As empresas são organismos vivos, né? São É pessoas verdade. que vão se movimentando, que vão construindo, né, o negócio em si. E eu não sei se tem percebido, tu que está mais perto das empresas, essa já abertura um pouco mais para essa questão desses olhares mais amplos, né? Mais com Sim. outras conexões, né? Enfim, para entender, até eu acho que diria assim, para entender um pouco mais da subjetividade do ser humano mesmo. Uhum. É um momento que eu acho que a subjetividade, hoje ela é até difícil da gente se entender nesse momento, porque eu acho que é algo que nós estamos passando, e todas as pessoas falam isso, que nós nunca vivenciamos algo igual. E eu acho legal da gente ouvir isso e ter a certeza disso, o que nos dá a possibilidade de nós arriscarmos mais, Hum, sermos mais vulneráveis, sim. nos colocarmos mais. Entre aspas, não vou dizer tirarmos as nossas máscaras, sabe? Mas a ideia de você ser mais você. Porque, às vezes, eu fico pensando assim, por exemplo, numa live igual a gente está aqui, né, Helena? Obrigada pelo convite, pelo carinho da Eu gente que poder estar agradeço. junto. Mas eu fico pensando assim, tem gente que fala, ó, peraí, vai ser transmitido, eu tô de um jeito, não vai ser transmitido, eu tô do outro, né? Mas eu acho que assim, começa que você se arruma para você, Uhum. né? Eu acho que tem uma mudança muito grande aí de comportamento das pessoas em relação a se olhar mais. E quando você se olha mais, você também percebe que você tem muito mais fragilidade do que você pensa que você tem, né, como ser humano, né? Você às vezes tem medo de se colocar, às vezes você, né, tem o receio, peraí, como é que aquela pessoa vai perceber isso que eu estou falando? E a gente sempre conversa muito sobre essa questão do humano e da comunicação e Uhum. como é que você, para
hoje, por exemplo, falar com alguém, né, você precisa se colocar no lugar daquela pessoa. É a mesma coisa que eu, por exemplo, tenho lá dados maravilhosos dessa pesquisa da Edelman, ou eu tenho ouvido aí os funcionários na minha empresa nesse momento, fiz uma pesquisa para saber quais são as inseguranças, né, que tipo de expectativa eles têm em relação ao comportamento do nosso negócio, e de repente eu trabalhar numa outra sintonia que não necessariamente seja de atender isso, de ouvir isso, de trabalhar essa necessidade, percebe? Então, Sim. como é que eu me coloco, né, ao lado daquela pessoa, né? Como é que eu não vou dizer no lugar, como é que eu me coloco no lugar daquela pessoa? Com certeza, quando você fala num ambiente humanizado, essa prerrogativa já faz parte, né, da alma, né, desse grau de sensibilidade. Mas eu vejo assim que cada atitude que uma empresa toma hoje, eu acho que ela é uma atitude pautada em uma consciência coletiva muito maior, né, e em considerar a consequência. Isso eu acho que é a grande coisa hoje, sabe? Não dá mais para você, sabe, tomar uma atitude, ter uma decisão e você não dar acompanhamento, você não observar o percurso daquilo, você... Tem horas que parece que a gente está falando a mesma coisa que a gente sempre falou, né? E aí, às vezes, tal, trabalho remoto, conexão, legal, o offline, o online, mas a gente vive um mundo diferente, com certeza, mas a gente continua vivendo um mundo onde nós, como seres humanos, e por sermos exatamente humanos, a gente não consegue não viver em sociedade, né? É verdade. Então, assim, é algo que a gente tem que pensar um pouco mais, né? Assim, em termos de presença aí das pessoas, né? Turiflor eu não conheço, é gaúcho aí? Quem tá É lá da entrando? Espanha, querida Turi. Ai, minha querida Aí, amiga, ó, tá vendo? guapa da Espanha. Muito fofa ela. Vamos ver quem tá mais aí. A Tem... Emily, querida, entrou também, olha lá, ó, sempre. Ela também está inovando, está trabalhando bastante na área de comunicação interna, fazendo algumas lives aí, é legal, porque é um tema Muito muito presente, né? é. Nossa, E, algo assim que é bem importante. que Mas, Marlene, eu tava pensando agora com relação, tu falaste na comunicação, né? A Gislene também lá de Portugal, ó, tá muito tá, internacional a nossa live. é. Com relação a esse olhar, a essa questão da empatia, né? De como às vezes Aham. também é difícil para a gente entender e se colocar numa escuta mais presente com o funcionário sem às vezes saber realmente o que se passa por ele na vida dele, né? Porque a gente também tem as nossas crenças, nossos valores, às vezes é difícil, sabe, se colocar no lugar dele. Mas eu acho que acima de tudo é importante que a gente tenha consciência que a nossa comunicação ela impacta as outras pessoas. Uhum. E isso, Sim. e isso eu acho que é fundamental para todos os gestores, para todas as pessoas que estão, principalmente agora, trabalhando bastante em home office, que na verdade não é um home office normal, né? É um home office que tu estás obrigado a estar em casa. E não é aquela coisa, eu trabalho em casa, porque eu sempre trabalhei em casa, né? Para mim, assim, não está sendo muito difícil, porque a minha vida nos últimos 6 anos foi muito mais em home office. Então, para mim, está tranquilo, mas as pessoas não estão muito tranquilas. Por quê? Porque tem todos esses relacionamentos em casa também que impactam, né? Que tu tem que gerir. E eu nunca me esqueço, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei 22 anos em área financeira. Então, eu trabalhei em vários bancos, né? Em vários cargos, fui gestora, fui gerida, fiz de tudo. A primeira vez que eu entrei numa instituição, o meu superior me disse assim, olha, Eliane, aqui nessa empresa, tu vai trabalhar 80%
dentro da empresa, que tu vai ter que vestir a camiseta, e 20% tu pode fazer outras coisas. Eu achei tão estranho aquilo, como se eu pudesse separar, né? E hoje a gente É. separar a pessoa, né? Ou se você tem um problema em casa, aqui não é as coisas de casa. E hoje está tudo misturado, né? E como gerir isso, Marlene, nesse novo modelo, talvez, da empresa humanizada? É. Eu vou dizer para você assim, eu acho que nós estamos aqui porque nós temos alguma conexão. E eu não vejo uma empresa humanizada quando nós não nos conectamos no lugar aonde nós efetivamente trabalhamos. Né? O Hum? que eu estou querendo dizer com isso? Eu acho que existe um primeiro movimento que é esse de eu refletir onde eu trabalho, o que eu faço, qual é, eu vou dizer, o prazer que eu tenho, a alegria de estar aqui, né, de estar fazendo isso, de estar conectado com essa atividade ou com esse propósito, ou né, dentro do espírito desse negócio. Eu acho que isso é fundamental e isso faz, na realidade, você viver a sua essência. Porque quando você está conectada, né, ou conectado, né, com o negócio, né, com aquela determinada atividade, por exemplo, Uhum. você se sente fazendo aquilo, É. né? Você se coloca naquilo. Quando você faz simplesmente para que você possa cumprir o desenvolvimento de uma tarefa ou de uma atividade, isso te coloca num outro patamar, inclusive, eu diria até, de conexão, sabe? De você efetivamente estar envolvido ou até, a gente pode dizer, estar engajado. Então, o que eu acho que é muito legal, por exemplo, o que está acontecendo hoje, né? Uhum. Legal no sentido eu acho que nós vamos passar a repensar muito mais aquilo que nós fazemos com as nossas vidas. Uhum. E eu acho que vai ter muita mudança em relação a isso, apesar de existirem algumas pessoas que acreditam que nada vai mudar e que tudo vai voltar ao normal, né? Eu nem digo que vai voltar ao normal, porque eu acho que sempre quando nós passamos por algum processo, nós temos algum aprendizado, nós não conseguimos mais, eu imagino, sermos as mesmas pessoas. Uhum. Né? Porque a gente amadureceu nessa experiência, a gente Entendi. passou por um processo. Né? Então, assim, eu acredito que nós vamos provavelmente repensar mais aonde nós estamos, o que nós estamos fazendo, e Uhum. nós vamos buscar mais conexão com aquilo que efetivamente a gente faz. E a partir, talvez, até dessas conexões, né? A própria Dani está falando aqui que o aprender é uma viagem sem volta, eu concordo Plenamente, totalmente, plenamente, né? porque né, a Lu aí falando de evolução, e é exatamente isso que nós vemos hoje. Né? Se a gente passa por uma experiência e se a gente vive essa experiência, nós somos diferentes no movimento seguinte. Se Uhum. a gente passa por essa experiência e só faz uma entrega, estou entregando aqui, né, esse produto, a gente não viveu aquilo. Então a gente é muito mais frio, percebe? Em relação a isso, porque a gente não se colocou, a gente. O que nós estamos buscando hoje? Nós estamos buscando, a vida inteira, na realidade, né? Nós buscamos sempre esse viver. E eu acho que essa crise, o legal dela, eu acho que ela vai trazer isso sim à tona, porque a gente tá vendo que viver é um momento que realmente esse momento que nós estamos passando aqui, ele tem que ser único para a gente, entende? Uhum. Mesmo você pode ter 15, você pode ter 20, você pode ter 2.000, mas ele é um momento que não volta mais. E aí significa que nós efetivamente, né, estamos fazendo aquilo porque a gente quer fazer aquilo, percebe? Porque a gente se sente
Eu falo muito isso porque, assim, não dá para você se envolver, né? Não dá para você entender, às vezes, até um ambiente onde você vive essa humanização, né? Onde você cria sentido para aquilo que você está fazendo e etc. tal, porque ele vem com a própria prática, concorda comigo? A prática altera o meu comportamento, a prática altera meu espírito. Eu receber um feedback me faz um ser humano diferente, né? Eu coloco uma comida aqui na mesa hoje, por exemplo, eu quero ouvir a respeito dessa comida, mas espera aí, dá o tempo para a degustação, dá o tempo para a pessoa, né, experimentar a primeira vez, de repente aí na segunda, né, garfada, a pessoa pode dizer alguma coisa para você, entende? E esse feedback me transforma num ser humano diferente. Porque ele pode me dar mais gás, como ele pode, assim, me deixar em um estado onde, na realidade, eu não tenho a vontade de voltar a fazer aquilo, percebe? Então, assim, como é que efetivamente, né, nós estamos colocando essas pessoas hoje em lugares onde elas trabalham, mas elas trabalham num grau de proximidade ou não, porque esse grau de proximidade me diz o seguinte: como é que eu, como líder, estou me conectando com as minhas equipes? E isso eu acho muito importante, sabe? Porque, assim, se eu não tenho esse grau de conexão, né? Se eu não estou próximo, se eu não estou ativo no desenvolvimento dessa atividade, né? Como é que eu faço? É verdade. Né? Como é que eu me renovo? Como é que eu cresço? Né? Eu acho que é muito legal a gente pensar, inclusive, né? Não é um conceito nosso, eu acho que é um conceito que me agrada muito, essa ideia do ser humano mostrar a vulnerabilidade dele. Né? E Brené Brown tem trabalhado isso de uma forma fantástica. Né? Então, assim, como é que efetivamente a gente se coloca, né? Porque quando eu estou no desenvolvimento de uma atividade, concorda que eu estou me colocando à disposição, né? Eu estou me colocando à disposição daquele projeto, daquele processo, eu estou fazendo alguma coisa, mas não é fazer alguma coisa, é efetivamente me sentir presente no desenvolvimento daquela atividade. E isso vai depender muito só da liderança, entendeu? Como é que eu me conecto com ela? E eu acho que os nossos ambientes, né, eles podem se tornar mais humanizados, sim, né? E veja, a gente está falando de algo. Eu estava pensando um pouquinho na nossa live de hoje e eu fui rever lá o congresso da Prapicorp em 2010, aonde 2010 faz exatamente 10 anos, né? Que nós já falávamos da humanização, né? Da questão da comunicação nesse processo. Né? E dentro disso, o que a gente observa? A gente observa hoje, né, que o sujeito, a pessoa, precisa desenvolver esta competência não só para o cumprimento da tarefa ou da atividade. Eu gosto de repetir muito isso, porque às vezes as empresas acham que comunicação é isso, entendeu? Espera aí, nós estamos com um problema aqui. Vem aqui, resolve esse problema. E agora, ó, legal. No minuto seguinte, todo mundo sentou, resolveu, conversou. Vamos embora, vamos. Percebe? E eu acho que a comunicação não é mais isso. Né? Vou contar um exemplo agora que me veio, que cai com uma luva para isso que você está falando, né? Tem um amigo meu, com a questão da pandemia, ele começou a fazer, logo quando houve o confinamento, né, ele já começou a fazer reuniões, eu tenho que fazer várias reuniões, e fazia 3, 4 reuniões por semana, não sei o quê. Ele disse, não, agora eu estou comunicando, né? Aí os funcionários dele ligaram para ele, nós precisamos marcar uma reunião. Ele disse, mas reunião? Mas eu estou fazendo reunião. Não, mas tem que deixar as coisas claras. Então, o quanto, né, os gestores, a importância dos gestores nesse sentido de liderança mesmo, passar essa confiança, porque muitas vezes não se comunica o que deve ser comunicado, né, ou na intensidade, enfim. E é muito difícil, é um caso real, né?
É muito Ou engraçado. até o grau, ou até o grau de entendimento, né? Ah, Alguém agora compreensão. foi o Vini, parece que ele comentou sobre a questão da importância do feedback. Feedback. E o feedback é essencial, né? Sem o feedback, por exemplo, sem essa presença, eu diria assim, de até reconhecer, né, aquilo que eu efetivamente estou fazendo, como eu estou desenvolvendo, eu acho que assim ele me inspira em relação às minhas próximas atitudes, percebe? Se eu não tenho o feedback, né, se eu não tenho o reconhecimento para aquilo que efetivamente eu estou fazendo, eu começo a por que eu vou fazer isso? Percebe? Eu começo a questionar, inclusive, a minha própria atitude, porque eu não sei como eu estou. Né? Exato. Então, e uma outra coisa que eu acho que é muito legal conectada ao feedback, a Gi está colocando aqui, eu me pergunto até que ponto as pessoas sabem o O que que é comunicar? né, comunicar. Eu acho que tem muito a ver com isso que a Gi está perguntando e você estava falando também, porque na realidade, se nós partirmos da ideia de que comunicar é cascatear, comunicar é deixar claro, certo? Eu não sei até que ponto a gente está falando de uma comunicação muito mais informacional, que é legal, é preciso que ela Uhum. aconteça, é preciso que esses discursos, né, essas vozes sejam comunicadas, mas eu sempre insisto em um momento que eu trabalhei naquele meu primeiro livro de comunicação e organização, desculpa, comunicação e organização não, da visão de cultura como um olhar estratégico, que a gente falava muito de como é que nós comunicamos os fatos ocorridos, ok? Nós temos que fazer isso porque é a comunicação formal, é a voz da empresa, mas eu acho que nós, como comunicação hoje, nós temos que olhar muito dentro do mesmo campo de ideia do que o Huntington tratou a questão da estratégia, que foi colocar as pessoas, né, para o desenvolvimento ou no desenvolvimento das estratégias. Então, quando a gente trabalha com uma energia não de comunicação para, mas de comunicação com, né? Ou Uhum. seja, eu criando, né, pelos nossos diálogos, pelas nossas conversas, por um trabalho mais colaborativo, essas conexões, percebe? Comunicação com estar junto com a pessoa ali no desenvolvimento daquela ideia. Eu Uhum. acho que efetivamente nós teríamos que estar olhando muito mais hoje para essa comunicação do que para a comunicação que vem depois naturalmente como a voz, entendeu? Da organização ou essa é a política, essa é a tomada de decisão. Então, assim, a Sim. gente precisa olhar mais um momento de construção, sabe? Uhum. Eu acho que dentro disso a gente consegue ter uma conexão mesmo muito maior. E talvez a gente deixe de ter o que eu chamo de receptor neutro, sabe? Porque daí eu não sou mais o receptor, percebe? Eu sou a pessoa que interage nesse processo de comunicação. Né? Uhum. E tem uma diferença muito grande. Eu acho que a gente realmente precisa aprender, né, o que no exercício da comunicação essa troca ela reconstrói a articulação do próprio processo, sabe? Se você não tiver essa troca, eu acho que é muito difícil, né? É. Eu não sei quem Tem, estava falando ali, tem mas ela várias estava falando perguntas de aqui, como. mas Marlene, ó, tem o Michel, ele perguntou lá no início, agora eu estou recapitulando, ele perguntou assim, ó, se existem estudos que medem os níveis de humanização. Com certeza, né? Acho que desde 2010 as pessoas já estão estudando isso, né? E até... Sim, tem um trabalho muito interessante do capitalismo consciente, que eu até já fiz um programa na CBN que coloca 4 grandes células para as empresas humanizadas, Uhum. que é a questão do propósito, dos relacionamentos com os stakeholders, tem até mais outros 2 que agora no momento Eu até tenho poderia aqui, pegar o livro. Marlene, ó, é a liderança humanizada, Isso, a comunicação, isso. né? E os stakeholders, isso aí. Esse livro aqui, já aproveitando, ó, é bem interessante Isso. também, ó.
que é Empresas Esse é o Humanizadas. livro do capitalismo. E do capitalismo O livro do consciente. capitalismo consciente. É Tá? uma E boa aí, leitura. respondendo, eu acho muito boa leitura. E tem o livro Capitalismo Consciente e tem também um roteiro para você ser uma empresa que trabalha de uma forma, né, mais conectada ao propósito, Uhum. à sociedade, etc., tal, que é a busca hoje, né? O que a gente fala aí de uma visão muito mais social, vamos dizer assim, né? Sem dúvida. Só que tem, há 2 anos, vai ser o segundo ano que eles estão fazendo essa pesquisa. Se vocês colocarem, eu posso depois, só assim, ó, Empresas Humanizadas, pesquisa. Um dos autores, eles estão lançando o livro, ou acabaram de lançar, que é o resultado exatamente das empresas humanizadas que fazem parte do capitalismo consciente. E Uhum. eles, inclusive, reconheceram algumas dessas empresas aí no Congresso de Capitalismo Consciente do ano passado. Ano passado, né? Então, assim, existem sim já alguns estudos, né? Esse é um dos que eu conheço, e também tem vários outros relatórios, né? Se você pegar o próprio Trust Barometer, a própria pesquisa da Watson and Wyatt, se você pegar mesmo da McKinsey, você vai ver vários dados ali, não especificamente falando de humanizadas, mas falando dessa questão do posicionamento do líder, da mudança de engajamento e comprometimento, porque eu acho que também isso tem muita conexão Sim. com a questão de você entender que as empresas, na realidade, são comunidades de pessoas, né, gente? Não dá para a gente São organismos entender vivos, isso né? Não adianta. distanciado, né? Agora, estão falando aí de distanciamento de líderes, né, de gerar insegurança. Isso é um peso que nós temos, sim, aonde que talvez, né, nas empresas humanizadas, você não tem esse tipo de postura, entende? Você tem uma postura mais de. Eu gosto muito do Simon Sinek, né, de você, na realidade, o bom líder é aquele cara que, na realidade, inspira, né, os seus liderados, né, que faz pelos seus liderados, né, e não para o seu ego, para a sua projeção e assim por diante, né? Então, é muito o espírito que a gente tem em termos de empresa, né? E o espírito, eu diria, colaborativo, sabe? E não de viver silos ou de deixar de pensar na empresa e pensar na sua área. Isso também significa que eu não tenho humanização no ambiente de trabalho, Claro, concordo? sem Então, dúvida. a gente poderia até questionar mais essa questão da humanização, né? De empresa humanizada. Até eu tava lendo, eu vi um exemplo que é uma analogia, mas enfim, né? De uma comunicação frescobol, que é aquele jogo que tu joga na praia, né? E o tênis, né? Que o frescobol, na verdade, tu não quer ver o teu parceiro deixar cair a bola, né? Então, dentro desse espírito de um ajudar o outro, seria a forma da comunicação, né? Porque às vezes no tênis, a pessoa quer ver o outro se deixar cair a bola, enfim, né? Esse é o objetivo, mas é uma coisa interessante de se ver também, né? É, eu acho que assim, o esporte ele acaba sendo competitivo, né? Porque se você for pensar, e eu acho que é legal, né? Mas mesmo o frescobol, é, tudo bem, você está ajudando, mas você também, né? De Tem repente uma. você brinca, é uma coisa mais solta, né? Aham. Mas, por exemplo, você pegar qualquer outro esporte, a questão por exemplo, eu acho que seria legal analisar assim, a dupla no tênis, né? A sintonia que a dupla, por exemplo, Tem. precisa ter, né? Veja que há um equilíbrio entre aquelas partes, mesmo dentro, claro que eu estou jogando contra aquela outra dupla, mas, por Uhum. exemplo, né, o meu movimento, a forma com que o meu técnico me orienta, por exemplo, me corrige, me reorienta, isso me diz efetivamente, ou traz para mim um refletir, um novo comportamento, e eu acho que a visão do líder hoje, sabe? Eu acho que está muito dentro disso, né? E muito menos dentro por exemplo, eu diria, não posso falar ressuscitar, porque a gente está falando tanto de mortes aí durante essa pandemia, mas de deixar vivo essa questão de como é que eu trago as pessoas para viverem realmente
a sua essência, sabe? Por isso que eu acho que volta de novo essa nossa ideia de como é que nós estamos conectados com aquilo que nós fazemos, né? Por que talvez, por exemplo, em trabalhos mais coletivos, você se coloca mais, percebe? Eu tenho que ter a empresa como um local coletivo hoje, né? Um local onde eu estou aqui porque eu também faço parte dessa busca. Eu também sou essa busca, percebe? Aí eu imagino que eu estou vivendo. Deu uma travadinha. O pessoal está escutando? Desculpa, alguém. Deu uma travadinha. Tem uma outra pergunta, Marlene, que é principais barreiras para a comunicação entre líderes e colaboradores, da Karen. Uhum. Eu acho que assim, olha, não dá para a gente analisar, sabe, Karen? Eu vou dizer assim, ó, a postura do líder afeta em muito eu vou dizer essa. Dizer também que além da postura do líder, a postura do liderado, sabe? Eu acho que é legal nós olharmos dentro dessa pergunta da Karen, essa relação entre essas duas pessoas, porque geralmente, às vezes, Tá dando uma travadinha, Marlene. a gente coloca uma posição muito dentro de uma visão só de responsabilidade do líder, entende? Da liderança. Mas a gente também, em uma relação, vamos falar assim, certo? Nós temos os dois lados. E eu acho que isso é muito importante a gente perceber, porque às vezes você tem um líder que está buscando, trazendo a sua equipe para perto, né? E a gente não está conseguindo a resposta do liderado em relação a isso, né? Às vezes a gente tem um membro daquela equipe que se destaca em relação aos outros membros ou que recebe um feedback mais intenso e, de repente, a gente perturba o relacionamento, percebe, daquele time, daquela equipe naquele momento, né? Isso às vezes pode se dar até entre irmãos, vamos pensar assim, numa família, né? Tem uma determinada pessoa que vem e conversa. Então, sabe, Karen, tem muitas questões que entram aí, mas eu acho que um dos principais problemas para a gente olhar isso hoje seria olhar os dois lados. Ela está falando boa aqui, então quer dizer que nós demos uma dentro, pelo menos, né? Eu acho. Ainda bem, né, Karen, que nós demos sempre aprendendo. A né? Lá também de Campinas, lá, ó, a Rosana entrando aí também, a Gi participando. Muito obrigada, gente. É gostoso estar aqui com vocês. E pena que a gente não tem mais interações nesse processo. Verdade, né? A gente está fazendo as interações aqui conversando com elas. Mas com certeza, né? E uma outra coisa, Marlene, eu estava olhando a comunicação, lugar de fala, interação e conhecimento. Isso é um conceito teu, né? Tu quer dar uma amplitude mais nesse contexto? Eu achei tão lindo. Eu vou dizer que você é a responsável por eu ter trazido à tona de novo, e até fiz uns posts aí no final de semana, porque eu fui buscar, né, algumas falas, né, e eu acho que a gente sempre tem que se pautar em outros autores, em outros estudos, porque a nossa voz, ela não é única, né? A nossa voz, ela pode trazer algum eco, mas ela precisa ser complementada, ela precisa ser lapidada, ela precisa ser trabalhada. Não é uma voz, por exemplo, que diz assim, não, peraí, isso é soberano sobre todas as coisas, né? É uma maneira de você ver e propor algo. E o mais legal é que a gente teve uma pergunta que veio do GTPW com a humanização, é legal também, com certeza, né? O trabalho do GTPW, o trabalho das 150 melhores empresas, né? Eu acho que existe todo um conjunto, né, de busca. Só que, assim, o que é interessante nós percebermos?
Quando a gente fala de o lugar da fala, porque é exatamente o lugar dos diálogos, é o lugar. Como é que a gente institucionaliza a humanização? Uhum. Seja, né, via empresas conscientes, seja via o trabalho do Great Place to Work, seja via o trabalho, né, das 150 melhores empresas. Eu acho que todos os trabalhos, seja as pesquisas da Watson and Wyatt, da Edelman Trust Barometer, da Glassdoor, que nós nem falamos aqui, tantos outros trabalhos que existem, que estão em busca, na realidade, né, de nós sermos mais felizes. Porque, Uhum. na realidade, eu acho que o que a gente está buscando é a gente se entregar mais naquilo que nós estamos efetivamente fazendo. Por isso que eu acho que a conexão com o propósito da empresa, ou com aquilo que essa empresa vive, né, a sua cultura, tem que existir. Uhum. Porque se isso não existir, eu acho muito difícil a gente conseguir, na realidade, criar esses diálogos e manter a sintonia, as dissonâncias, Uhum. as diferenças que existam, o feedback que é legal de você dar, mas também é legal de você não monitorar a forma de fazer, de perceber que aquela pessoa tem uma forma completamente diferente de fazer as coisas, mas que apresenta também um resultado e dá luz e traz luz para a atitude daquela empresa. Então, assim, percebe que entra aí, né, quando a gente fala do lugar de fala, né, e eu acho que é um conceito que a gente poderia revisitar. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? Nós já tivemos aí, eu acho que o Rio Grande do Sul foi muito inovador nesse campo, na época da UCES, da Universidade de Caxias do Sul, inclusive, né, com todas as universidades que nós já trabalhamos aí, aonde nós tínhamos um curso que era espiritualidade nas organizações, mas isso, sei lá quantos anos atrás, né? E agora a gente ouve, por exemplo, nas lives, né, o próprio Murilo Gun, adoro, acho fantástico. Ele, inclusive, esses dias comentou em uma das lives que eu estava assistindo, mais pela presença de uma outra pessoa que estava também, e Uhum. ele falou que agora é o tempo da espiritualidade nas empresas. Né? Então, assim, é um tempo. O que significa isso? Né? Eu acho que significa uma consciência coletiva muito maior. Você veja, a minha disciplina naquela época, ela tratava da teia da comunicação na espiritualidade. Eu também preciso revisitar isso, percebe? Trazer isso. E Uhum. aí eu acho que tudo isso faz a gente realmente compreender comunicação como um ato social, né? A definição, acho que do próprio do Mambi, acho que nem é minha essa definição. Eu acho que o Mambi comentou isso no livro de humanização do Congresso da Brapicorp, né? E realmente é isso. E o que seria, né, dentro dessa concepção aí né, do lugar de fala, vamos dizer assim, né? A gente institucionalizar a humanização, né? Institucionalizar os nossos Sem relacionamentos. dúvida, né? Para E a- mim, relacionamentos que se fazem com ou com, e não relacionamentos que se fazem para, entendeu? Ó, peraí, ó, tá aqui a atividade, né? A gente está o tempo todo mobilizando as equipes, né? é. E Olha até, lá, ó. até Nossa, a Karen está comentando sobre espiritualidade isso. nas empresas. É um tema legal para trabalhar. Quem levou isso na época para a UCES, eu tinha voltado do meu pós-doc, isso já deve. Nossa, isso faz muito tempo, 2008, gente, que a gente estuda espiritualidade nas Imagina. organizações. Né? E aí, meu Deus, agora eu não posso ser injusta. O Jaime Bétega, foi com o Jaime Bétega que nós instituímos na UCES, né, o curso de espiritualidade nas organizações, e essa disciplina encerrava o curso, que era exatamente isso. Né? E o que a gente está tratando? Né? De você realmente se colocar. Né? Por que a gente não se coloca como pessoa? Né? Espiritualidade no meio empresarial está dizendo que não está acostumado, mas tem vários estudos, sim,
né? O Murilo Gun trouxe essa bandeira, levantou agora, né, nessa pandemia, então eu acho que vai entrar bem forte nas empresas, porque, né, às vezes uma liderança né, que influencia várias outras pessoas e organizações, né? Quem sabe a gente vai ter daqui a pouco aí né, um webinar sobre espiritualidade nas Eu organizações. vi, Marlene, outro dia uma live também sobre a liderança intuitiva já sendo trabalhada dentro das organizações também. Então, são todas propostas onde a gente enxerga mais o interior, né? Se vem, né? E essa consciência, se busca essa consciência, e eu acho que a consciência, ela se materializa com a construção de uma cultura. Não sei como tu percebe. A cultura seria uma forma de consistência dessa nova consciência que o ser humano está tratando. Complementando, eu não diria consistência, eu diria convivência. Convivência. Porque a cultura é isso, entendeu? É aquilo que você está fazendo no dia a dia. Ó, o Cláudio, que legal, gente, aqui com a gente. Cláudio de Londrina, Cláudio Osh. Gosto muito, viu? Mente brilhante, jornalista brilhante. Que legal. E eu acho que a ideia, né, quando a gente fala, é exatamente você trabalhar você estar experimentando. A cultura é isso, vivendo aquilo, entende? Uhum. E essa vivência, ela pode ir se alterando. Quanto mais conectado, quanto mais presente, você vai transformando para muito melhor isso. E a cultura também vai se transformando para muito melhor, porque ela é a prática, né? Vivida entendeu? Ela é vivida, vivenciada pelas pessoas, não vivida, né? Então, assim, eu acho que essa ideia, né, do ambiente humanizado, trazendo as pessoas mais para perto, com muito mais conexão, entendeu? Agora, a gente tem que considerar um pouquinho e dissociar, talvez, eu acho que dissociar, assim, porque existe uma coisa da psicologia, né, do olhar do humano, do indivíduo, né, do intra, né, que a gente está falando aqui um pouco, mas existe algo que a Gayle Fairhurst, eu gosto muito dessa visão dela, porque ela trata dos relacionamentos, da liderança, como é que era? Liderança discursiva. Uhum. Ela trata da liderança discursiva, e o que é isso? Ela diz que é o movimento que a liderança faz para trazer, instituir e aprender a se relacionar mais nesse coletivo, onde a psicologia cuida do sujeito, do indivíduo, e a liderança discursiva, ela trata de instigar essa proximidade, essa presença. Eu acho que isso é o que a gente está precisando olhar um pouco mais, sabe, hoje, entende? Olha lá, a Gi está falando que adora ela, receber com charme. Olha que gostoso. Tem gente que falou que chegou, que perdeu o início, mas a Eliane vai postar depois. Isso, né? Vou deixar gravado e depois eu vou fazer botar no YouTube também. É muito gostoso. Essa coisa, essa presença das lives, essa ideia de a gente estar trabalhando mais a questão do relacionamento, da presença do sujeito nas relações, mesmo em trabalho remoto, né? O quanto que o distanciamento não faz bem para as nossas vidas, né? E o quanto que a gente começa a repensar isso. Eu não acredito que nós seremos os mesmos. Eu não acredito, porque tem várias pessoas que estão falando sobre isso, mas eu entendo assim que a partir do momento que você está vivendo, está repensando, está refletindo, você não vai mais conseguir ser o mesmo, entendeu? Porque algum aprendizado você tirou disso, né? A gente até já falou sobre isso com certeza na live. É verdade. Mas eu acho que tem muito a ver. Só para não. A gente tem pouquinhos minutos que o aplicativo ele vai nos trancar aqui, né? Então, infelizmente. Estou à disposição, fica à vontade. Não, tranquilo. Só para comentar, para quem quiser depois conhecer um pouco mais, tem uma literatura da Marlene muito legal, que é Faces da Cultura e da Comunicação Organizacional, tá? São 10 livros que ela construiu com mais de 130 pessoas, né? Autores, que fizeram
tem vários capítulos e cada um é voltado para uma proposta distinta, né? Por exemplo, cultura e interação, literatura e comunicação, linguagem e discurso, né? Então, por aí vai. São 10 volumes, né, Marlene? Maravilhosos. Muito obrigada. E eu acho muito legal comentar sobre isso, porque traz para a gente, né, a dimensão do trabalho da comunicação. Né? É vasto. A gente não está com uma única lente, sabe? Quando você tem uma única lente, eu acho que você prejudica a consequência daquela ação. Hoje está mostrando para a gente, né, que a gente precisa planejar muito bem, né? Por incrível que pareça, nesse momento onde a gente às vezes, né, se vê um pouco perdido em relação a como fazer, a gente precisa planejar sim e ter certeza desse caminho que a gente vai desenvolvendo, vai trabalhando, porque se a gente não fizer isso, eu acho que a gente vai caminhar sem saber para onde nós estamos indo. É verdade. Né? E aí eu acho que trazer o tom da cultura para essa conversa é muito interessante, né? O tom da cultura, a nossa identidade, né? O tom do propósito é mais interessante ainda, porque mais interessante no sentido desse conjunto, né? Porque daí, você veja, o Emanuel está junto conosco aqui, que é um grande artista também em Santa Catarina, ó, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, mas ele está em São Paulo, está um trabalho bem interessante também. Eu acho que a expressão da arte é isso, né? Se nós, como seres humanos, formos mais artistas, sabe? Formos mais, assim, mais sensíveis mesmo, né? Nos colocarmos mais, eu acho que a gente consegue ser muito mais feliz e fazer muito mais, né? E pensar que nós não estamos sozinhos, né? Eu acho que a grande coisa quando a gente fala numa empresa, num negócio, é isso, né? A gente não está sozinho. A gente precisa, né, estar conectado aí com outras pessoas, né? Com tudo. Mas, Marlene, te agradeço muito a disponibilidade, tá? A gentileza, né? O acolhimento que tu teve comigo foi, assim, especial, né? E para finalizar, só vou deixar um poeminha, uma frase do Mário Quintana também, trazendo essa parte da arte que para mim é muito, muito relevante, né? A poesia é comunicação, daí, vírgula, a sós. Então, que a gente consiga trazer esse amor, essa parte mais sensível da gente também para nossas organizações, tá? Então, de coração, agradeço a todo mundo que participou, acho que foi uma live exemplar e a gente com certeza construiu muito conhecimento, tá bom? Beijo. Passa muito rápido. Obrigada. Passa muito rápido. Tudo de bom. Igualmente. Obrigada. Até. A gente se fala. Até. Tchau. Tchau.